Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Garage MC, um canal aqui onde a gente fala de música e de jogos também. E hoje eu queria falar de um assunto que eu gosto muito, que é, eu sempre fui muito fã de jogos de corrida, principalmente quando eu comprei esse console aqui, né, que é o PlayStation 2. É um console que, cara, eu amo muito, principalmente porque eu acho que ele tem uma das maiores livrarias de jogos de corrida, se eu não me engano. E eu me lembro muito bem que na época, né, que o PlayStation 2 ele tinha sido lançado, também tinha sido lançado esse filmezinho aqui, que vocês já devem conhecer, né, que é o Velozes e Furiosos. E eu me lembro muito claramente daquela hype de que quando lançaram o Velozes e Furiosos, né, muitos jogos tentaram surfar na onda desse filme. A gente teve o Need for Speed, o Midnight Club, teve aquele Street Race Syndicate que era cheio de mulher. Era bem comum, inclusive, isso, né? Era carros tunados, cheio de neon, corridas à noite, mulheres na capa. A gente até teve alguns games que eles não chegaram a seguir essa coisa de corridas de rua, né? Como o próprio Gran Turismo, por exemplo. Se eu não me engano, tem a saga Colin McRae, que também teve no PlayStation 2, mas em geral era mais ou menos isso, ou era corridas de rua ou era games de simulação. Porém, se tem uma coisa que esse console tem, cara, é muito jogo de corrida, desde jogo de kart, jogo de arcade, até alguns jogos bem obscuros, inclusive. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Hoje eu vou fazer uma série que eu vou fazer a parte 1, mas pretendo fazer mais partes, onde eu vou estar falando de alguns jogos de corrida muito legais que tem nesse console e que eu joguei e que eu recomendo muito pra vocês. Começando com um subgênero que, inclusive, eu sinto que ele ficou um pouco apagado nesse console, que é o subgênero de jogos de arcade. Então bora falar de alguns games de corrida de arcade pro PlayStation 2. Bom, e como nosso primeiro game da lista, eu trago aqui pra vocês Ridge Racer 5. Ridge Racer já é uma saga que alguns de vocês já devem conhecer, até porque ela tem um certo sucesso, né? Em especial por causa do título, né? Que foi lançado pro PlayStation 1, que é o Ridge Racer Type 4. Eu joguei bastante esse jogo, eu tô ligado que aí pra galera, eu acho que pra muitos ele é o preferido de muita gente. Também nem tem por que eu discordar, porque o jogo ele realmente é muito bom, principalmente por causa da trilha sonora. Eu inclusive cheguei a ver que tem uma galera hoje em dia que meio que pega, né, as músicas desse jogo, o estilo delas, né, e eles meio que criam músicas novas hoje em dia baseadas no estilo de música desse jogo, só pra você ver que o game ele envelheceu muito bem. Porém, a saga Ridge Racer tem vários jogos. Eu joguei até que uma quantidade considerável. Um dos meus preferidos é o Ridge Racer do PSP. Um dia eu quero muito falar desse game aqui nesse canal, mas hoje a gente vai falar aqui do Ridge Racer 5 ou 5, que é um título que eu sinto que ele é um tanto quanto desconhecido. Eu acho interessante de falar aqui, porque quando a gente fala do PlayStation 2, né, nessa questão de games de arcade, ele é o único Ridge Racer lançado para esse console. Então bora falar dele. Ele é um game que ele segue bem a risca aquilo que a gente já conhece da saga Ridge Racer, principalmente a jogabilidade. Então ele é bem daquele game do tipo, você aperta o botão de frear e ele inicia o drift automaticamente. Não vai ser nada muito novo para quem já conhece a saga, mas ele ainda faz isso muito bem. Ele tem ali a sua, digamos assim, a sua jogabilidade adaptada, né, para a nova geração. É um game que ele tem uma ótima trilha sonora. Eu não vou dizer que ele chega a superar a trilha do PlayStation 1, mas eu ainda assim posso dizer para você que a trilha desse jogo ela é muito boa. Um ponto que eu gostei muito nesse jogo, e também que já é meio que característico de toda a saga, né, mas eu gostei muito nesse. Normalmente em Ridge Racer a gente tem vários carros para escolher, né, e cada carro ele meio que se baseia em, digamos assim, um tipo de estereotipo de carro, digamos assim. Por exemplo, a gente tem aqui um carro que ele parece um Civic, né, que ele é um carro que ele tem muito grip, né, ele não derrapa muito, ele é mais focado em você fazer as curvas sem derrapar. A gente já tem um outro carro aqui que ele é meio que um Mustang, que ele se assemelha mais a características de um carro muscle, né, ele derrapa pra caramba, ele tem muita velocidade, só que é um pouco difícil de dirigir. Ele é um game que ele tem vários carros e ele tem essa coisa muito legal de que cada carro é muito único no estilo de dirigir. E aí você vai jogando e vai vendo qual carro que se adapta melhor, né, pro seu estilo de jogar. É um game que também tem gráficos bem bonitos. É uma coisa que eu particularmente, não vou dizer que eu não gostei, mas uma coisa que eu percebi em relação a alguns outros jogos é que esse game ele tem umas cores um pouco mais opacas, mais escuras, ele não é tão colorido, mas eu ainda achei muito bonito, inclusive. Porém, o que eu achei bem legal é que esse game ele tem uma boa variedade de modos, né, você tem vários campeonatos, você tem aquelas corridas ovais, você tem carros secretos, modo de duelo, onde você corre contra os corredores para ganhar os carros deles. Então ele é um game que tem uma quantidade bem legal de conteúdo, tanto de carros, você também tem muitos campeonatos, você também tem a questão da trilha sonora que eu acho muito legal. Tem apenas um ponto que esse game falha para mim, que é em relação às pistas. Por quê? Normalmente nos Ridge Races, né, você tem essa coisa de os games eles repetem as pistas durante a saga, mas ainda tinha aquela coisa de, por exemplo, você tinha 3 pistas e aí essas pistas elas iam mudando o circuito, né, mudando as voltas. Eu me lembro que o game do PSP tem isso, se eu não me engano até o game do PlayStation 1 tem isso. Nesse game do PlayStation 2 em específico, o game ele só tem uma cidade, e essa cidade é onde ocorre todas as corridas. A única coisa que vai acontecendo nos circuitos é que eles vão trocando, né, tipo,
uma vez passa por uma volta, depois passa por outra. Então você vai ter essa sensação que, apesar de você não estar exatamente correndo o mesmo circuito, você vai estar sempre correndo no mesmo local. O tempo até vai mudando para dar uma variada, mas é um game que, pra mim, nesse ponto ele falha. Ele é um game que ele tem essa coisa de que você não tem, digamos assim, você não tem variedade de lugares, né? Você sempre vai estar correndo nessa mesma cidade, o que pode se tornar um pouquinho enjoante com o tempo. Mas eu não acho que é algo que chega a deixar o jogo zoado, não, muito pelo contrário, o game ainda continua sendo muito bom. E talvez até por esse motivo ele seja leve, porque quando eu fui jogar esse game BioPL, cara, esse jogo ele não passa de 1 GB. Então se você tá querendo um jogo leve, tá com pouco espaço aí no seu pendrive para jogar BioPL, esse game é uma ótima pedida. Então fica aí a minha recomendação do Ridge Racer 5, um game que eu sinto que ele ficou um pouco escondido aí em relação aos outros games da saga Ridge Racer, mas ele é um ótimo jogo. Greetings. Because of your extraordinary abilities, you have been chosen to take part in the World Race. Bem, como nosso segundo game agora eu trago Hot Wheels Road Racer, ou Corrida Mundial para quem já conhece, né? Sim, é um game baseado no filme do Hot Wheels, Corrida Mundial. Se você é mais das antigas, você deve se lembrar, no SBT passava alguns filmes, normalmente acho que era, se não me engano, era no sábado, mais ou menos ali perto do meio-dia. Eram filmes 3D que, se eu não me engano, eu acho que era a mesma produtora para todos, porque eles eram bem iguais. Tinha Max Steel, tinha Barbie, e um desses filmes também era o Hot Wheels, né? Onde a gente tinha o Hot Wheels Corrida Mundial, que é o que eu vou falar agora, e a gente também tinha o Hot Wheels Accelerators. Mas eram filmes bem legais pra época. Hoje em dia, quando a gente assiste, é meio estranho, mas assim, era bem legal pra gente da época, né? Eu falo isso porque eu sou um pouco mais velho. E procurando, né, por games de arcade no PlayStation 2, eu descobri que existe um game do Hot Wheels Corrida Mundial lançado pra PlayStation 2. Infelizmente não tem do Accelerators até onde eu sei, mas pelo menos a gente tem esse daqui. Alguns de vocês devem também conhecer um outro game, né, da saga Hot Wheels, que também foi lançado para PlayStation 2. É aquele que você corre com os carrinhos de brinquedo mesmo. Eu não vou lembrar exatamente o nome dele agora, vou colocar aí na tela. Mas eu vou falar desse aqui porque eu senti que ele ficou um pouco meio que desconhecido entre a galera. E também porque eu acho legal de falar, já que tem muita gente que viu isso quando era criança, então talvez tenha interesse em jogar esse game. Eu vou dizer logo de cara que esse game, ele é um game que ele é bem simples, porque apesar dele se basear, né, no filme do Corrida Mundial, ele não tem nada, tipo assim, digamos assim, da história aqui, tá? A gente não tem aquele ouro, a gente não tem o Anel do Poder, não tem nada disso. Ele é aquele game do tipo, ó, você vai escolher o seu modo de jogo e correr. Ele não tem nada, digamos assim, focado em história. Ele é aquela coisa de campeonato, apenas isso. Ele é um game que ele também não tem muitos modos de jogo, né? No caso você tem ali o modo campeonato, que são apenas 3. Você também tem o Single Race e o Time Attack. Então não é muita coisa, mas tá bom pro gasto, tá? Porém ele é um game ainda muito bom. E qual é o ponto no caso que me chama a atenção? Primeiro, esse game ele tem uma quantidade muito, mas muito legal de carros. Ele tem tanto os carros que a gente vê no próprio filme do Hot Wheels Corrida Mundial, mas uma coisa que eu acho muito interessante é que ele tem até, sabe aqueles personagens que não são os principais? Me falhou de novo o nome, figurante. A gente tem até os figurantes aqui e os carros deles também, e eu achei isso muito legal, cara. Então você tem uma quantidade bem legal de carros, tipo assim, mais de 20 pra cima, que eu acho muito legal para um jogo de arcade. Cada carro tem o seu estilo de dirigir, então alguns vão ser mais focados em aceleração, alguns mais fáceis de dirigir, outros vão ser mais rápidos, mais difíceis de controlar. E já falando dos carros, eu tenho que falar da jogabilidade, que pra mim é a cereja do bolo, porque a jogabilidade desse game, ela é muito legal, cara. É uma jogabilidade fácil, ela é macia, você facilmente consegue controlar seu carro, você tem o uso do Nitrox aqui, é um game que também tem uma coisa de você fazer manobras, então quando você vai pra rampas, você pode girar o seu carro pra fazer manobras e ganhar pontos. Você também tem um sistema de drift aqui que ele é bem fácil de assimilar, ele é um game que ele é muito amigável com a jogabilidade. Sabe quando você quer jogar um game de corrida que não é um Gran Turismo? Tipo, você só quer jogar um jogo de corrida que é fácil de manusear o carro? Esse jogo é uma ótima pedida. E o outro ponto também é as pistas, porque as pistas são muito bacanas. A gente tem pistas em vários biomas diferentes, a gente tem pista em floresta, em cidade, no céu. Você tem loop, você tem vários pulos, tem até aquela coisa, tipo, de você tá correndo em linha reta, aí do nada você vira e começa a correr na parede, de ponta cabeça. Cara, as pistas são muito bacanas. Elas têm um visual muito bonito, os gráficos desse jogo são ótimos, tanto o design das pistas quanto dos carros é muito legal. E você também encontra inclusive secretos nas pistas para desbloquear mais carros, até mesmo imagens, fotos, cara, é bem bacana. Foi um game que eu peguei para jogar numa tarde e basicamente eu zerei ele em uma semana e foi muito gostoso de zerar. Eu acho um game muito legal para esse tipo de ocasião. Alguns pontos que eu também não gosto desse jogo, eu sempre falo os pontos que eu não gosto porque eu acho que algumas pessoas podem se incomodar.
Como eu falei, ele tem poucos modos, tá? Então assim, você não tem eliminação, você não tem modo contra o tempo, ou melhor, você tem, mas você não tem no modo campeonato. Tem uma coisa em específico nesse jogo que particularmente eu gosto e ao mesmo tempo não gosto, que eu vou explicar. No game você vai meio que encontrando alguns anéis na pista, tipo, como se fosse Sonic do nada, é isso? Esses anéis, eles vão enchendo pra você a barra de Nitrox, porém, esses anéis, você tem que coletar ou 50 ou 100 pra liberar os carros do jogo. Isso é até legal no começo, mas quando você vai indo mais pra frente, que as pistas vão começando a ficar um pouco mais difíceis, cara, pra você liberar os carros é um pouco chatinho. Tanto que eu vou ser bem direto, normalmente nesse game você vai zerar ele fácil. Só que qual é a grande motivação para você querer continuar jogando ele? É exatamente querer liberar os carros. Eu desbloqueei tudo, mas assim, eu achei meio chatinho, mas assim, eu ainda achei o jogo ótimo. É um game muito legal, assim, se você viu o desenho igual eu lá no SBT, nem passa mais, faz muito tempo que não passa. Mas se você viu e tem vontade de jogar um game que é baseado nisso, tá aí o Hot Wheels Corrida Mundial para você de PlayStation 2. Um ótimo jogo e um game bem básico para você pegar naquela tarde de sábado com aquele bolinho para jogar, cara. Então fica aí a minha dica do Hot Wheels Corrida Mundial para vocês. Bom, e como nosso próximo game, eu vou falar um que ele parece um pouco com a ideia do Ridge Race, né? Que ele é de uma saga que ele é famosa, mas com o tempo meio que, digamos assim, parece que a galera também foi esquecendo que ele existe, mesmo ele sendo um jogo muito bom. Porém, até que eu entendo o caso desse game, porque uma coisa que eu pesquisei, né? É que esse game ele foi meio que lançado no final da vida do PlayStation 2. Tanto que apesar de eu falar desse game agora pro PlayStation 2, uma coisa interessante é que esse game ele já tem também pra próxima geração, que é no caso o game Burnout Revenge. Burnout ele basicamente teve o 1, o 2, a gente teve o 3, que acho que foi o grande estopim da saga, né? E a gente também teve um ali que eu cheguei a ver que ele inclusive foi lançado depois desse, só que ele ainda fez mais sucesso, mesmo pra mim ele sendo um game que eu gosto dele, mas eu não vou citar ele nesse vídeo, que é o Burnout Dominator, que foi um game que também inclusive foi lançado ali pro PSP. Tem um vídeo aqui se você tiver interesse ver, que eu falo de alguns ports do PSP que são iguaizinhos aos games do PlayStation 2, vou estar colocando aí no card. Mas basicamente o Burnout Revenge foi um game que, entre todos, né, eu acho que até colocando o Burnout 1 e o 2, que é algo que a galera nem comenta tanto, parece que ele é ainda menos comentado às vezes. E eu acho até meio estranho, porque ele é um game que, se eu fosse falar particularmente dos melhores jogos de Burnout, eu diria que esse game com Burnout 3, pra mim, na minha opinião, tá, pra deixar bem claro, eles são os melhores. Primeiro ponto que eu gosto muito desse game é que ele basicamente pega o que deu muito certo no Burnout 3 e ele vai acrescentando também. Primeiro ponto disparado, é o que eu acho que eu já diria desse game, é que ele basicamente seria o que tem mais modos de corrida. A gente tem corrida convencional, a gente tem aquele modo de eliminação, né, que basicamente quem ficar por último quando completa uma volta é eliminado. A gente tem aquele modo de batalha, né, onde a gente basicamente luta contra os outros corredores e destrói o carro deles, e aí quem basicamente causa mais acidentes ganha, né, bem ao estilo Burnout mesmo. A gente tem aquele modo de destruição, né, onde basicamente a gente tem que causar o maior acidente, e ele ainda traz um modo novo que é único desse game, que é um modo onde basicamente você tem que bater em carros, né. Esse game tem uma coisa muito legal que é o que? Quando você bate em um carro, mas você bate na parte de trás, ou seja, você tá meio que na mesma mão que ele, né, o seu carro não é destruído, muito pelo contrário, você ganha pontos. Exceto quando você bate um carro que tá vindo contra você, que aí o seu carro é destruído também. E aí você tem um modo onde basicamente você tem que sair batendo no máximo de carros possíveis. E esse modo é muito bacana. Eu cheguei a ver os outros jogos e eu vi que aparentemente nenhum outro game tem esse modo. É exclusivo desse game. Enfim, se você olhar bem, dá pra ver claramente que esse é o game que tem mais variedade nos modos de jogo em si. Os gráficos desse jogo eles são muito bons. Eu diria até que em alguns pontos é superior tanto ao Burnout 3 e até ao Dominator. Tem um ponto em si que eu não curto muito nos gráficos desse jogo, eu até vou falar. O Burnout 3 eu me lembro que ele tinha uma coisa muito legal de que os carros eles tinham umas cores bem coloridas e você tinha várias pinturas, né? No Burnout Dominator isso já não tinha, e nesse game aqui também é a mesma coisa. A gente tem muitas cores que eu vou ser sincero na minha opinião, talvez tenham pessoas que gostem disso, talvez tenham pessoas que não gostem, mas eu acho a maior parte das cores dos carros disponíveis nesse game meio mortas. Mas não vou dizer que é algo que atrapalha, é mais uma questão de gosto pessoal, tá? Por ser um game também da saga Burnout, ele é um game que a trilha sonora dele é feita por bandas, e as músicas desse jogo, cara, elas são muito boas. A gente tem presença de vários artistas que inclusive eram bem famosos, né? A gente tinha muita essa coisa de algumas bandas específicas entregavam em muito, né, músicas pra esses jogos pra eles poderem usar. Aquela banda que eu nunca consigo falar o nome, cara, é Jimmy Eat World, enfim, tá presente nesse jogo. E Yellow Card também é uma banda que eu me lembro que eu vi em alguns outros games e também tá presente. Enfim, infelizmente aí no vídeo que tá rodando de fundo eu não vou poder deixar as músicas ligadas pra vocês terem uma ideia, porque, enfim, questão de direitos autorais, né? Mas a trilha desse game é muito boa, ela é bem aquela coisa de rock com uma mistura de eletrônica que é bem bacana. E outros dois pontos também interessantes, né? É um game que ele também tem muitas pistas e elas são muito bem feitas, elas são muito bonitas, tanto as pistas que você vai correr quanto aquelas que você vai pra causar acidente. E o game tem aquela coisa dos desafios, né? Por exemplo, você causar
causar um acidente específico, como por exemplo, jogar um carro específico em algum lugar de uma cidade ou em alguma parte do circuito, ou meio que fazer, sei lá, 3 corredores baterem de uma vez só. E é legal porque esses desafios eles vão dando desbloqueáveis, né? Você vai ganhando carros secretos por causa disso, que é uma coisa que já é comum da saga. O único ponto que eu diria que esse game falha em relação ao Burnout 3, cara, que era uma coisa que eu acho que ficou meio que icônico no Burnout 3, que se eu não me engano era o Striker, né? Era aquele DJ que ele meio que ficava falando, né? Enquanto ele jogava, como se realmente tivesse uma rádio ali dentro daquela cidade onde a gente corre no jogo, que era especificamente para esses tipos de eventos. Não dá pra mentir que aquele cara tinha um carisma enorme no Burnout 3, e ele não tá presente nesse jogo. Mas eu não diria que isso tira a magia, tá? Esse game ele ainda mantém muito bem a ideia de Burnout. Se você pegar esse game e colocar em um emulador e subir a resolução interna, cara, esse jogo fica lindo, sério. Eu recomendo muito que vocês façam isso. Então fica aí a minha dica do Burnout Revenge pra vocês. Last year, Speed Racer changed the racing world forever. We all watched as he put it all on the line and reminded us why stunt racing is the greatest sport in the world. Bom, e como nosso quarto game eu trago pra vocês o Speed Racer. Esse jogo aqui eu conheci ele inicialmente pelo Nintendo DS, inclusive eu tenho que fazer uma menção honrosa à versão de Nintendo DS porque ela é muito boa, é claro, pros padrões do DS. Nintendo DS não é um console que tem muito jogo de corrida, e muito jogo de corrida que tem naquele console infelizmente é bem ruim. Mas esse jogo do DS é muito bom, eu recomendo vocês verificarem ele também. Porém a gente vai falar aqui da versão de PlayStation 2 que também está disponível para Wii, né? Elas meio que são iguais. A versão de Wii tem uma leve melhoria gráfica, mas assim, a versão de PlayStation 2 ainda é ótima. Esse jogo, como vocês já devem imaginar, ele é baseado principalmente naquele filme, né, que foi lançado nos anos 2000, que é um filme que inclusive eu acho muito estranho que o pessoal hoje em dia não fala muito dele, porque eu não acho que ele tenha envelhecido mal, muito pelo contrário. Até hoje eu vejo as cenas daquele filme e pra época eu acho muito bonito. É uma pena que a galera não fale porque pra mim era um filme muito bom. Esse game ele segue mais ou menos a ideia do Hot Wheels, ele é baseado no filme, mas ele não tem a história, ele é mais ou menos aquela coisa de você vai escolher o seu campeonato e vai correr. Ele também não tem muitos modos de jogo, então a gente aqui basicamente tem Single Race, Time Trial e os campeonatos. Porém, diferente do Hot Wheels, esse game aqui ele tem muito, mas muito campeonato. A gente tem a presença de praticamente todos os personagens da saga Speed Racer, o que é bem legal. Então se você tinha algum outro personagem que você gosta que não era especificamente o Speed, eles estão disponíveis. Um ponto muito interessante que eu achei desse jogo e que assim é bem raro de eu ver no PlayStation 2 é que ele tem tradução para português. Só que não é tradução para português de Portugal, não, é tradução para português aqui do Brasil. O jogo foi lançado em PTBR, cara, isso é muito bacana. Inclusive, eu não vou lembrar o nome de cara, mas a gente tem a presença de um piloto feminino no game. E é legal porque ela usa um carro da Petrobras, cara, é muito legal. Esse game eu diria que ele tem duas coisas que ele se destaca muito. Como ele é um game baseado, né, no filme do Speed Racer, eles realmente tentaram, né, assim, ao máximo trazer a sensação do Speed Racer aqui. Primeiro ponto que eu já diria são as pistas, porque esse jogo tem pistas muito malucas, tipo assim, você não tem nenhuma pista basicamente que ela é reta, as pistas são cheias de loops, cheias de pulos, vocês devem estar já vendo aí um pouco na gameplay, cara, as pistas desse jogo elas são muito malucas, bem do que a gente vê no filme mesmo, umas pistas bem legais. O jogo também tem um senso de velocidade bem bacana, eu sou uma pessoa que eu gosto quando o jogo de corrida dá essa sensação de velocidade, e o game tem aquela coisa que a gente também viu no filme, que é uma das partes legais dele, que é o quê? A gente tem a batalha aqui na corrida, só que a gente não usa poderes ou a gente pega coisas na pista para lançar nos outros corredores. A gente luta utilizando o próprio carro, que inclusive no game se chama Car Fu, que seria tipo Kung Fu, só que com o nome Car no início. Então você pode pular em cima de um carro, você pode girar o seu carro e sair batendo nos outros, pode pegar um impulso e bater com tudo atrás de um outro carro e fazer ele sair da pista. Cara, ele é um jogo que assim, no começo ele até que é bem de boa, só que quando você vai avançando, o final do jogo, as pistas ficam muito caóticas, porque é literalmente carro explodindo pra todo lugar, e é muito divertido. Ele é um game que eu diria que ele entrega muito na corrida, exatamente pra gente ter essa sensação que a gente realmente tá vivendo aquela experiência de correr como se fosse no Speed Racer. Então ele é um game que eu acho muito bacana, eu diria pra mim que a jogabilidade dele de todos que eu falei na lista aqui é uma das minhas favoritas, tem ótimos gráficos. A gente inclusive tem as imagens dos corredores que eles falam durante as corridas. A gente até tem um sistema aqui que a gente pode ter aliados e rivais na corrida. E aí os aliados ajudam a gente e quando a gente acerta um rival a gente ganha mais pontos. Então eu acho ele um game espetacular. Pra mim ele acho que é uma das melhores experiências quando se trata de um filme. Por ele passar exatamente muito bem a sensação que a gente vê no próprio filme. A única coisa que eu diria que esse jogo peca, que também é um pouco parecido com a do Hot Wheels World Racer, é que ele novamente é um game que ele tem muito pouco modo. Você basicamente aqui só tem os campeonatos e pronto. Mas como ele é um game que ele tem muitos campeonatos, vai demorar para você zerar. E ele é um jogo que ele tem uma dificuldade que ele vai aumentando progressivamente. Então é um jogo que tem um tempo de vida útil bem legal.
Então eu recomendo muito para vocês o Speed Racer. Para mim, ele foi uma das melhores experiências que eu tive no ano passado, que no caso foi o ano que eu joguei, que foi em 2025. É um jogo que eu vejo muita pouca gente falar, igual ao filme inclusive, né? Mas eu acho que igual ao filme, esse jogo tem que ser conhecido e tem que ser aproveitado. Então fica aí minha dica final para vocês do Speed Racer, lançado para PlayStation 2, que também tem sua versão para Wii, um pouco levemente melhorada. E também tem sua versão para DS, que eu recomendo porque ela também é muito legal. Bom, esse foi o vídeo, pessoal. Lembrando, se você tem alguma dica de algum jogo de corrida aí que você jogou, que talvez não tenha falado, eu joguei muito sim, então eu pretendo falar mais. Mas se você conhece algum game e quiser falar que talvez eu não conheça, fica à vontade aí, que quem sabe o game que você recomendou não apareça no próximo vídeo e eu até menciono o seu comentário, tá? Mas é isso, pessoal, até mais.